Serve para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa terceira aula de Geografia do 9º ano, cujo tema é Globalização, Cultura, Contradições e Desigualdades. Sejam bem-vindos! Para a nossa aula eu trouxe o nosso querido companheiro, amigo de todas as horas, o nosso livro didático. O objetivo da aula na televisão é lhe dar uma abordagem, mais didática, uma forma de você se estimular para o estudo se utilizando dos recursos televisivos, audiovisuais. A gente começa aqui na televisão, mas você tem que continuar em casa com o seu livro didático, tá bom? Nossa aula de hoje nós vamos continuar com o tema globalização. Por quê, pessoal? Porque é um tema extremamente atual e importante na nossa vida hoje. Se você pegar o seu livro, você vai verificar que as 2 primeiras unidades, os 8 primeiros capítulos do livro é sobre globalização. Então a gente tem que falar sobre a globalização do ponto de vista da sua propaganda, do que ela se propõe, e a gente tem que relacionar a globalização com o nosso cotidiano, com a nossa vida. E aí nós vamos começar nessa aula falando sobre globalização e cultura. Tudo bem? E aí eu trouxe para vocês alguns questionamentos para a gente começar essa aula. Primeiro, o que é cultura? Vamos falar de cultura. O que é cultura? Quando se fala de cultura, nós estamos falando de quê? Outra questão, como a globalização vem afetando as diferentes culturas no mundo? Será que ela afeta as culturas? Será que ela promove a diversidade ou a uniformidade? Ou será que tem algum meio termo que a gente possa detectar? Terceira, a globalização, ela vem promovendo essa diversidade ou não? Bem, essas são algumas questões para a nossa reflexão. Primeiro, pessoal, vamos falar sobre cultura, né? O que é cultura? A cultura, ela pode ser definida como o conjunto dos modos de vida criados, adquiridos e transmitidos de uma geração para outra entre os membros de uma determinada sociedade. De que nós estamos falando? Hábitos, costumes, tradições, valores. Eu poderia dar uma outra definição de cultura mais simples. Eu poderia dizer que cultura é tudo que é criado pelo homem. Nós temos o conceito de natureza, de forma simples. O que é natureza? Tudo que é produto da ação da natureza. A chuva, o homem produz? Não. Ela é produzida pela natureza. O ar que a gente respira é produzido pelo ser humano? Não. É produzido pela natureza. E a cultura? É tudo que é criado pelo homem. Comportamentos, hábitos, costumes, a cadeira que a gente está sentado, a televisão, a maneira de falar, né? Tem gente que fala de uma forma descolada, né? Tem gente que já utiliza o vocabulário mais formal. Tem gente que nem um professor de português, que ele pega no seu pé para que você utilize o português, a norma culta, para que você conheça a norma culta, porque é uma necessidade. Então, tudo isso é cultura, do ponto de vista social. Agora eu poderia definir a cultura do ponto de vista individual. Do ponto de vista individual, o que é a cultura? É a formação do homem, sua melhoria e seu refinamento. Do ponto de vista individual, tem a ver justamente com a melhoria, o refinamento, né, das pessoas, o acesso à literatura, à música, ao conhecimento. Isso tudo provoca a melhoria e o refinamento da pessoa. E aí eu trouxe para vocês, essas 2 imagens. Vamos olhar para as imagens? Por quê? Eu quero fazer mais uma referência sobre a cultura. A cultura, ela é produto de um povo que tem suas características específicas. Olhem essa imagem. São 2 imagens. Na primeira imagem, na de cima, eu trago um monte de criancinha linda, bonita, educada, inteligente, como vocês, né? E olhem, percebam, tem um monte de criança de tudo quanto é lugar do mundo.
tem o oriental, olha a menina de verde, com os olhinhos puxados, né? Tem o africano, o negro, não é isso? Tem o branco. O que eu quero dizer com isso? Cada povo tem as suas manifestações culturais, os seus hábitos. Nós, por exemplo, nossa cultura é tomar café da manhã. Na Itália, ninguém toma café da manhã. A pessoa toma um desjejum. Ela não diz, eu vou tomar café da manhã. Ela diz, eu vou fazer um desjejum. Olha como muda as coisas. Então, tudo isso é cultura. E na imagem de baixo, eu mostro para vocês os pré-adolescentes, que nem vocês, né? Isso aí, pré-adolescentes, descolados, muito amigos, divertidos, né? E aí tem essa diversidade. Então, a cultura tem a ver com cada povo. Suas características, suas tradições, suas manifestações culturais, seus hábitos, seus valores, seus costumes, suas religiões, certo? E a globalização e cultura? Quando a gente está falando sobre globalização e cultura, né? Vamos olhar para essa imagem. Olhem as palavras dessa imagem que eu trouxe. Hambúrguer. Quem não comeu, né? Eu particularmente gosto muito. Surf. E aí, vamos pegar uma onda? Game. Quem não gosta, né? Larga isso aí, menino. Menino, presta atenção na aula. Larga esse videogame. E-mail. Demais. Antigamente a gente usava carta, né? Rock. Shopping center. O que quer dizer isso? Jeans. Site. Bacon. Videogame. Like. Entrem no canal, viu? Da Secretaria Municipal de Educação. Assistam nossas aulas. Curtam. Compartilhem. Smartphone. Que coisa legal. Pop. Help. Halloween. Black Week. E aí, o que quer dizer tudo isso? E aí eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir sobre essas palavras. Você compreende as palavras do quadro? O que elas significam? Você consegue compreender? O que é hambúrguer, surf, smartphone, pop, help, Halloween? Você já usou alguma dessas palavras no seu dia a dia? Pode indicar outras frases e palavras de línguas estrangeiras que nós utilizamos no nosso cotidiano? Identifiquem seus hábitos, influências culturais estrangeiras. Refletir um pouco sobre isso? Então, essas palavras são muito utilizadas hoje no nosso cotidiano. A gente utiliza assim como se soubesse de tudo e como se elas tivessem um significado certo para todos nós. Mas são palavras estrangeiras. Então será por que a gente usa tantas palavras estrangeiras em nosso idioma? Será que isso é bom? Será que é mal? Até que ponto? E aí, pessoal? A gente tem que entender que a globalização ela permite uma maior interação entre diferentes culturas, facilitada pela evolução dos meios de comunicação e de transporte, de um lado. Por outro lado, ela também dissemina valores, ideias e hábitos, impondo determinados padrões de consumo e comportamento, influenciando a forma como falamos, nos alimentamos, vestimos-nos e nos divertimos. E aí eu trouxe essas duas imagens para a gente refletir sobre isso. Olha a imagem. Você acha que a globalização tem mais a ver com o quê? Com a primeira imagem da esquerda. Estão lá, vendo lá o planeta Terra, verde e azul, e aquele monte de criança fofinha, de mão dada, alegre, compartilhando os seus valores de forma igual, dando e recebendo. Ou será que a globalização tem a ver com aquela imagem que está aí à sua direita? Olha a imagem lá. A imagem é da Casa da Globalização, francês, globalização. Desculpe minha pronúncia. Então, tem lá essa casinha lá da globalização. Aí, olha lá na parte de cima da imagem da casinha da globalização. Antes de entrar na casinha da globalização, é todo mundo colorido, tem branco, tem verde, tem azul, tem vermelho, tem rosa. Depois que sai da casa da globalização, sai todo mundo cinza, de terno e gravata, com a mesma cara e com a cabeça careca. Todo mundo igual. E aí? A globalização tem a ver com qual dessas imagens, em sua opinião? E a globalização, pessoal, não é à toa que existe essa grande quantidade de palavras do idioma da língua inglesa, porque é um idioma dos países capitalistas avançados, né? Então, nós consumimos muitos produtos culturais da cultura norte-americana, da cultura inglesa. Desculpe. Filmes, séries, músicas.
hábitos alimentares. O hambúrguer não é daqui. O hambúrguer é uma invenção europeia, norte-americana. Nossa invenção é o beiju, com queijo, presunto, com ovos. É uma belezura, né? Inclusive eu sou muito fã de que ele se expanda pelo mundo também e todo mundo aprenda a comer beiju e goste, porque é muito saboroso. Mas o hambúrguer é norte-americano. O vestuário, vestir calça jeans, não é uma invenção tropical, né? Mas por que isso acontece, pessoal? Isso acontece devido ao que nós estudamos na nossa segunda aula, a entrada das grandes empresas multinacionais no território nacional. Empresas do entretenimento, da moda e da alimentação, que têm interesse na divulgação dos seus valores, dos valores dos países capitalistas avançados, onde elas têm suas sedes. E aí, vamos aqui, olha a imagem. Olha essa imagem que eu trouxe para você. E aí o brasileiro, quando ele abre a boca, ele não fala socorro, ele fala help. Ele não fala mais brasileiro, ele fala English. Olha a língua lá, a língua, né? Aí o cara quando vai fazer o carro lá, né? Ele não bota a bandeira do Brasil, ele bota a bandeira da Inglaterra. Essa bandeira com essa cruz vermelha, a bandeira da Inglaterra ou a dos Estados Unidos, né? Lá traçado, né? Aquelas cores. E aí o ícone mais do brasileiro não é mais o Cristo Redentor com seus braços abertos, é a Estátua da Liberdade segurando a tocha, que não é um símbolo nosso, né? E aí ninguém mais quer ter como seu símbolo a onça pintada. A onça pintada, esse símbolo nacional, não é isso? Quer ter como símbolo a águia de cabeça branca, né, dos Estados Unidos. Isso tudo é muito preocupante, não é isso, pessoal? É porque a disseminação da cultura dos países centrais, mais que ela seja forte, ela não extinguiu as culturas locais, nem uniformizou totalmente hábitos e valores. Existem formas de resistência a essa homogeneização cultural e alguns motivos que contribuem para a preservação de algumas culturas. Então, essa disseminação desses valores da globalização do mundo, elas vêm tendo também resistências locais, algumas conscientes e outras produto de circunstâncias específicas. Uma dessas políticas conscientes de preservação das culturas locais são as políticas de preservação do patrimônio histórico e cultural. São as políticas que visam promover a preservação da história do lugar, reconstruindo, reformando o patrimônio cultural, seja ele material, por exemplo, a Estação Ferroviária de Rosário, seja o patrimônio cultural imaterial, as maneiras de se produzir e de se trabalhar a mandioca, que é uma cultura nossa. De outro lado, também, nós temos políticas de estímulo a manifestações culturais locais, tanto as carnavalescas, as juninas, tanto quanto as natalinas. Valorização, políticas de valorização e de respeito às culturas tradicionais, de povos tradicionais, indígenas, quilombolas, que não vivem melhor ou pior do que nós, vivem de forma diferente de nós. É só uma questão de diferença, né? Outros elementos que também dificultam essa uniformização da cultura é o isolamento geográfico. Muitas das vezes, grande parte da população não tem acesso aos meios de comunicação e transporte, não tem uma infraestrutura que permita a comunicação, o diálogo com várias partes do mundo e acabam isoladas dessas manifestações culturais, né, dos países centrais. Em outros casos, a pouca abertura ou a intolerância com o de fora acabam restringindo as culturas locais e mantendo determinadas manifestações. E por fim, o mais agravante, né, de todas é a exclusão, todas são, né, a exclusão digital. A exclusão digital que não permite o acesso da população aos bens culturais da era da informação e do conhecimento, que é o momento que nós vivemos, produto das revoluções tecnológicas. A globalização, ela também traz contradições e desigualdades. Por exemplo, vamos analisar essa imagem que eu trago aqui. Olha essa imagem, vamos lá. O que está simbolizado aqui nessa charge? Uma charge do Moisés, né? Uma forma descontraída de passar uma informação. Olha a charge. Quem está sentado no banco branco é um senhor de idade com nariz enorme, né? Com um chapéu com as cores dos Estados Unidos. E ele levanta a mão e ele está com o pé, né, em cima da criada, né, da empregada dele.
ele é branco, a empregada é uma negra, né? Ele está sentado na poltrona, muito bem confortável, em cima de que país? Dos Estados Unidos e do Canadá. Já a empregada que está fazendo o pé dele, está sentada num banco muito humilde, de cabeça baixa, de pele negra, em cima da América Latina. E aí ela está fazendo o pé dele ali, e ele diz, como é bom viver em um mundo globalizado, né? De outro lado, nós temos quem? Temos um sujeito branco, de óculos, de terno, não é isso? Com um taco de golfe, e ele tá com um taco de golfe, jogando golfe em cima da onde? Ele fala de cima da onde? Ele fala de cima da Europa. E ele tá com um taco de golfe, jogando golfe em cima de quem? Da África. E sendo servido chá por quem? Por um chinês. O que essa imagem diz para você? Que título você daria a essa charge? Em sua opinião, a partir da reflexão sobre essa charge, quais são os aspectos positivos e quais são os aspectos negativos da globalização? Nós podemos perceber na imagem, primeiro, essa interconexão, essa relação entre várias partes do mundo. Esses povos que antes viviam muito longe e distante estão cada vez mais próximos, mas as relações entre eles não são de igualdade, não são equitativas. Alguns povos mantêm relações de superioridade e de domínio sobre outros povos. Então a globalização, pessoal, nas primeiras aulas a gente falou muito da globalização, da revolução nos transportes e nas telecomunicações, da interligação do mundo, da ampliação do fluxo de comércio, de mercadorias, de pessoas. Mas a gente também tem que refletir um pouco sobre as contradições, porque isso também faz parte do esforço para entender a globalização. Então a globalização é um fenômeno contraditório. Ela possibilita um mundo mais integrado, mantém, mas ao mesmo tempo, as pessoas que já viam à margem, né, marginalizados, vem de quem vive à margem, né? As pessoas que viviam à margem, as pessoas que viviam em péssimas condições de moradia, elas continuam desempregadas, péssimas condições de moradia, desemprego, sem acesso à saúde e educação de qualidade. A propaganda da globalização é essa imagem que eu trago para vocês. Olha a imagem aí. A propaganda da globalização é essa imagem. Todo mundo conectado de forma igual, né? Essa é a ideia, mas cabe a nós refletirmos sobre até que ponto ela é importante, como ela é importante para nós, mas até que ponto ela tem que refletir necessidades da população e a melhoria das condições de vida da população. E aí eu trouxe para vocês essa outra imagem para a gente refletir, né, sobre essas imposições culturais da globalização dos países centrais, né? Aí como você pode perceber na imagem, olha para a imagem, é um navio, né, um cruzador, um navio de combate, de batalha, né? E esse navio tem uma marca, né? Ele é de uma marca, olha lá a marca lá no navio, que eu não vou dizer o nome, né? Ele tem uma bandeira de uma outra empresa bastante conhecida e ele está bombardeando, e aí desembarca no território um monte de dono de pateta, né? E esse navio está bombardeando a população com latas de refrigerantes. Os aviões estão despejando explosivas televisores, né? E soldados levantando a bandeira de uma empresa estrangeira em um território tropical. Essa imagem para a gente refletir sobre a globalização. E o certo, pessoal, é mesmo com todos os avanços da globalização, o que nós observamos no mundo é um agravamento da pobreza e das desigualdades sociais. E o caso do Brasil é agravante, porque no Brasil não tem rico nem pobre. Segundo os relatórios internacionais, né, no Brasil não tem rico nem pobre. No Brasil tem extremamente rico e extremamente pobre. É isso que existe no Brasil. O Brasil é o 10º país em desigualdades no mundo. Quem é rico no Brasil é extremamente rico e quem é pobre é extremamente pobre. Então a globalização ela agrava a pobreza, as desigualdades sociais e o acesso da população aos bens culturais, sociais, científicos e tecnológicos da era que nós vivemos. E aí eu trouxe duas imagens. Na primeira imagem, uma pessoa vivendo do lixo, vivendo no lixão, coletando o necessário para sobreviver. E na imagem abaixo, olha a desigualdade. De um lado você tem um prédio
um edifício top, super, ultra, turbo, plus, super. Cada andar é um apartamento por andar. Em cada apartamento tem uma sacada enorme com uma piscina dentro. O condomínio tem outra piscina lá azul atrás e uma quadra poliesportiva, que é todo o nosso desejo de ter uma dessa perto de casa, não é verdade? Meu, seu, de todos nós. Ou pelo menos na escola, né? Porque a gente tem educação física, não é verdade? E do lado nós temos uma favela. Gente vivendo na miséria, né? Acorda o dia desesperado, sem saber o que vai comer ou se vai comer, né? Então, a globalização agrava esses problemas. Outros problemas agravados pela globalização também é a ampliação das atividades ilegais, como, por exemplo, tráfico de armas e drogas. Está na última imagem, a menorzinha ali embaixo, né? Tráfico de pessoas. Aí eu trouxe até o lema da campanha: não é lenda, tráfico humano existe, denuncie. Tráfico internacional de pessoas e também a exploração e a prostituição de crianças. E eu trago a imagem da campanha: não se cale, não seja conivente com maus tratos às crianças, não seja conivente com a exploração, porque a sua conivência pode significar a dor, o sofrimento e até a morte das crianças. Em caso de exploração de crianças, denuncie, ligue 100 de qualquer lugar do território nacional. A globalização, ela acaba favorecendo, na medida que não há políticas internacionais de controle sistemático a esses abusos e a essas ilegalidades. Outro elemento que eu acredito que é muito evidente hoje com a globalização é que a globalização acaba favorecendo a proliferação e a transmissão de doenças causadas por vírus. Nós estamos vivendo hoje o caso da pandemia. Então, por exemplo, o epicentro do vírus, que foi na China, rapidamente se espalhou pelo conjunto do planeta Terra devido à revolução nos transportes e a rápida transmissão do vírus e também o uso de transportes, do avião, do navio, do carro, acabou transmitindo. Nenhuma área do mundo hoje pode dizer que está ilesa a contaminação. E aí aqui fica uma mensagem muito importante: se proteja, use máscara, use álcool em gel, mantenha-se limpo, proteja-se e proteja a família de você, quem você ama. Cuide-se, proteja-se contra o coronavírus. Outro problema também que a globalização agrava tem a ver com acesso às TICs. Desigualdade de acesso às TICs. O que são as TICs? TICs, T de tecnologias, I de informação, C de comunicação. São as tecnologias da informação e da comunicação. Computadores, telefones, celular, internet. A TIC é todo e qualquer equipamento que sirva para produção e reprodução de áudio e vídeo. Uma câmera, celular. Todos eles servem para produção e reprodução de áudio e vídeo. O notebook. Então essas são as tecnologias da informação e da comunicação. E que a grande maior parte da população não tem acesso a essas novas tecnologias. Outro elemento que se agrava com a globalização é um velho conhecido nosso, né? Que com certeza todos vocês na família conhecem muito bem, que é o desemprego. Eu trouxe até a imagem aí: mãe, estou no desemprego. E aquela monte de gente ali, porque nós sabemos que essa é uma realidade nacional. O problema do desemprego que aflige e desespera grande parte das famílias brasileiras. Além do desemprego, existe também um outro problema agravado, que é a terceirização. E aí eu trouxe a imagem de vocês. Olha lá a terceirização. E aí tem a placa lá da terceirização: pague 1 e leve 3. A terceirização, ela afeta diretamente os direitos sociais trabalhistas, 13º, férias, carteira assinada, que cada vez mais vem sendo desfavorecida pela flexibilização dos direitos trabalhistas. Por fim, outro elemento que afeta também o mercado global é a robotização. E olhem lá o mercado de emprego. Olhem lá a última imagem embaixo. É uma fábrica, uma linha de montagem de automóveis. O automóvel vai passando lá pela esteira e quem que está trabalhando ali é gente? Não. De laranja é um monte de máquina, robôs.
O país hoje campeão na robotização é o Japão, que cada vez mais desenvolve tecnologias voltadas para o emprego de robôs na produção. País campeão na robotização, que também vem solapando e desempregando a maneira como a robotização é utilizada no processo produtivo, vem gerando muito desemprego para a população. Bem, pessoal, essa aula é continuidade das outras aulas sobre globalização. Nessa aula eu trouxe alguns elementos para a gente começar a refletir sobre a globalização, suas contradições e as desigualdades que ela vem produzindo no mundo. Pessoal, isso aqui é só uma tentativa de refletir, é só uma reflexão a partir do seu livro didático. Como eu disse, a aula começa na sala de aula, mas ela continua em casa. Exercite o conhecimento, aprofunde o conteúdo que você assistiu nessa aula com o seu livro didático. Boa tarde e bons estudos!